na noite do dia 31. Vamos ler Hebreus, capítulo 4, os versos 15 e 16, do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 4, versos 15 e 16. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de provação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha, essa carta, como o título dela diz, é para os hebreus, para aqueles que vieram do judaísmo para a fé cristã. Nós sabemos que a fé cristã nasce no coração do judaísmo, nasce na Galileia, na Judéia. Jesus Cristo era judeu. Os primeiros apóstolos e os primeiros discípulos eram judeus. E depois a fé cristã foi se propagando entre vários desses descendentes dos hebreus, que depois se tornam os descendentes de Judá, que hoje nós chamamos de judeus. Então era uma fé que nascia num ambiente muito específico, da fé judaica. E quando essa carta foi escrita, ela está sendo escrita para esses que tinham conhecido Jesus Cristo e o tinham aceitado como aquele Messias que estava sendo prometido aos hebreus. Essa nova declaração de fé deles dizia isso. Aquele Messias que nós estávamos aguardando, aquele que foi o prometido. A palavra Messias significa ungido, era a palavra que era usada para a unção de um rei, para alçar um rei ao trono. É uma palavra que também significa eleito, é uma palavra que significa o predestinado, é a palavra que significa o enviado, o prometido. Tudo isso a palavra Messias significa. Então, quando eles diziam, olha, esse aqui é que é o eleito, esse aqui é o predestinado, esse aqui é o ungido por Deus, esse aqui é o enviado por Deus, estavam se referindo a Jesus. Correspondente da palavra hebraica Messias era a palavra grega Cristo. Por isso que o chamavam também de Jesus o Cristo ou Jesus o Messias. Porque Cristo era exatamente a tradução paralela da palavra Messias. Jesus o Cristo ou Jesus o Messias. A grande diferença, então, desses hebreus que vinham para a fé cristã era essa. Continuavam crendo que Deus era um só, continuavam crendo naquelas narrativas todas que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, nos pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Continuavam crendo nas mesmas coisas. Mas a isso que eles estavam ainda crendo, eles agregaram, ou eles acrescentaram, essa confiança em Jesus como o Messias, que era o prometido e que havia se manifestado, que havia vindo ao mundo. E muitos desses judeus que começaram a formar as primeiras igrejas cristãs diziam isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó se manifestou a nós através deste Jesus de Nazaré, que nós cremos ser o Cristo, que nós cremos ser o Messias.
E essa carta aos Hebreus, então, era escrita para esses cristãos, de maneira muito específica, esses cristãos que vieram do judaísmo para a fé cristã. Havia outros cristãos que não eram judeus, que tinham vindo de outras experiências religiosas, como os coríntios, como os efésios, como os colossenses, como os tessalonicenses, como os romanos. Não eram judeus, eram o que os judeus chamavam de gentios, e que também estavam crendo na fé cristã, estavam aderindo à fé cristã, estavam formando essas igrejas. Mas esses hebreus dessa carta, a quem essa carta é destinada, eram justamente esses que vinham do judaísmo e que agora acrescentavam a visão de que esse Jesus de Nazaré, que pregou na Galileia, que foi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia, esse Jesus era o Messias que nós estávamos esperando. Então, quando a gente lê a carta aos Hebreus, a gente vai encontrar muitas figuras que têm a ver com o judaísmo. Justamente por isso, porque é a carta a esses que vinham do judaísmo para a fé cristã. Provavelmente muitos de vocês conhecem Hebreus 11, por exemplo. Em Hebreus 11, o autor vai citar vários personagens que nós conhecemos do Antigo Testamento como exemplos de fé. Então, muito da experiência religiosa dos judeus é apresentada aqui na carta aos Hebreus, mas para fazer referência a Jesus. Uma dessas figuras é a figura do sacerdote. Outra é a figura do rei. Os hebreus, na sua história, conheciam pelo menos 3 figuras. A figura do rei, a partir de um determinado momento, Israel se torna uma monarquia, aqueles clãs, aquelas tribos todas são reunidas numa nação. E na história dos hebreus, há reis que se tornaram muito conhecidos e até paradigmáticos na experiência histórica dos judeus, como o rei Davi, o rei Salomão. Salomão construiu o templo de Jerusalém. Então, esses são muito conhecidos na monarquia de Israel. Então, o rei era uma figura importante na história de Israel. Outra figura importante era o profeta. O profeta era aquele que falava em nome de Deus ao povo. E aí, na história de Israel e nos escritos da história de Israel, que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, você também tem vários livros dedicados a profetas importantes que se revelaram e se manifestaram durante vários momentos da história de Israel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, e por aí vai. São vários profetas que nós temos lá. Então, o rei, o profeta e o sacerdote. O sacerdote era a figura central da religiosidade judaica, muito especialmente da religiosidade do Templo de Jerusalém. Porque era no Templo de Jerusalém que eram feitos os sacrifícios em favor dos pecados. Você tinha uma classe sacerdotal que recebia essas pessoas com seus sacrifícios e intercedia por essas pessoas a Deus. Você tinha o sumo sacerdote, que era aquele que estava acima dos outros sacerdotes, e que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, que era um lugar no Templo de Jerusalém, onde ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, para oferecer um sacrifício anual, no dia do Yom Kippur, ou no dia do perdão. E aí, a figura do sacerdote e do sumo sacerdote eram figuras muito conhecidas dentro dessa estrutura religiosa. Bem, nesse texto que nós lemos, que é uma carta escrita aos Hebreus, para falar do que Jesus fez, usando figuras que os hebreus os conheciam muito bem, nesse texto, nesse
trecho que nós lemos, ele vai fazer referência a duas figuras. Ele faz referência à figura do sacerdote, ele faz referência à figura do rei. Só que ele inverte isso. Ele se apropria da figura e inverte o significado da figura. Os autores do Novo Testamento fizeram isso muitas vezes. Pegavam uma figura do Antigo Testamento e davam uma outra conotação à luz daquilo que Jesus havia revelado. Aqui nós temos um exemplo disso, um exemplo muito claro. E como é que ele fez isso? Então ele pega a figura do sacerdote e pega a figura do rei, mas acrescenta aqui um elemento novo, um elemento inédito, que dá uma outra vida à figura do sacerdote e à figura do rei, só que agora à luz do que Jesus significava. Tudo isso era para explicar o que Jesus significava. Então, na experiência do hebreu, quando ele pensava em sacerdote, ele pensava naquele homem que estava com aquelas vestes, que ninguém chegava perto, que as pessoas vinham ao templo de Jerusalém para oferecerem seus sacrifícios, que ali representava Deus diante deles e representava o povo diante de Deus. Era uma espécie de intermediário, de ponte, de mediador entre o povo e Deus. O que se entendia é que o povo não podia ir direto a Deus. Por quê? Porque eram pecadores. Porque não eram puros, porque não eram santos. E Deus é puro e Deus é santo. Então o povo não pode ir direto a ele. Ia através de quem? Do sacerdote. Era o sacerdote que estava lá para receber os sacrifícios que o povo fazia, para auxiliar no cumprimento de todos aqueles ritos que o povo cumpria no templo de Jerusalém. Ele estava lá, representando a ponte entre o povo e Deus. Só que era o seguinte, esses sacerdotes, eles não queriam nem saber direito daquelas pessoas. Eles estavam lá só cumprindo seu papel. A pessoa chegava com seus dramas, com suas dores, com sua história, com suas carências, com seu coração sofrido. Chegava diante do sacerdote, o sacerdote dizia: o que é que você veio fazer? Ah, eu vim aqui oferecer esse pombo, eu vim aqui oferecer esse cordeiro, eu vim aqui oferecer essa ovelha, ou então eu vim aqui trazer esse dízimo, eu vim aqui trazer essa primícia da minha colheita e quero oferecer para o Senhor. Aí ele dizia: então tá bem, vamos fazer isso. E aí ele conduzia aquele ritual. Terminava, a pessoa ia embora, e o sacerdote nem sabia o nome dela, e nem queria saber. Ele estava ali para cumprir um rito, para fazer a sua obrigação. E a pessoa saía muitas vezes com a mesma dor, com o mesmo drama, com a mesma perplexidade, com a mesma dúvida, com a mesma carência. Estava ali só cumprindo um rito. Não sabia nada a respeito do coração das pessoas. Nem se interessava. Ele estava ali só para fazer o trabalho dele. Ele era o sacerdote. E é aí que o autor de Hebreus diz: olha, agora nós temos um sacerdote que é muito melhor do que tudo isso que vocês conhecem. Vocês estão acostumados a chegar, entra no templo de Jerusalém, oferece o sacrifício. O sacerdote não ouve a sua dor, não conhece seu coração, não sabe nem seu nome, também não quer saber. Também não quer saber, ele quer fazer o trabalho dele. E é aí que o autor de Hebreus diz: mas nós temos agora
um sumo sacerdote que sabe o que nós sofremos, porque ele também sofreu. E aí é que o autor de Hebreus começa a mudar o sentido dessa figura. E ele diz: vocês que muitas vezes foram oferecer seus sacrifícios e saíram de lá com as mesmas dores, com as mesmas frustrações, com as mesmas carências, com os mesmos dramas, vocês agora têm um sumo sacerdote que conhece vocês porque lê o coração de vocês. Não sabe só o nome, ele sabe a história de vocês. Ele está aqui diante de vocês para acalentar vocês, para confortar vocês. O Espírito de Deus está em vocês, no coração de vocês, para orientar vocês. Jesus Cristo não foi só um sacerdote oferecendo um sacrifício, ele foi o próprio sacrifício, ele era o sacerdote, o cordeiro. Ele se sacrificou por nós. E nenhuma dor que nós tenhamos hoje, Jesus já não passou antes. Se você se sente abandonado, Jesus foi abandonado. Se você se sente traído, Jesus foi traído. Se você se sente em solidão, Jesus foi solitário muitas vezes. Se você se sente incompreendido, Jesus foi tremendamente incompreendido. Se você está sendo perseguido, Jesus foi perseguido. Se você teve dores físicas, Jesus teve dores físicas. Se você chorou profundamente, como se a sua alma não coubesse mais no seu corpo, Jesus também chorou e se angustiou a ponto de suar sangue. Sente dor, Jesus também sentiu muita dor. Sente angústia, Jesus também sentiu muita angústia. Sente tristeza, Jesus também ficou muito triste. Nenhuma dor que nós tenhamos hoje, esse sacerdote que temos hoje, que é a ponte entre nós e Deus, que é a mediação que nos leva a Deus, que nos pega e nos coloca no colo de Deus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse sacerdote que fez essa ponte, não é só um sacerdote fazendo uma ponte. Ele passou por cada drama que passamos. Ele sabe o que nós sentimos. Ele entende os nossos dramas. Hoje nós temos alguém em quem nós podemos chorar no colo e ele olha para nós e diz: eu sei muito bem quais são as suas dores. Não tema, eu estou aqui com você. Então essa é a primeira mudança que o autor de Hebreus fez na figura do sacerdote. Ele diz isso: vocês conhecem o que é o sacerdote. Vocês sabem o que o sacerdote faz. E Jesus hoje é o nosso sacerdote, mas é muito, muito melhor, muito mais, muito além do que esse sacerdote que vocês conhecem. Jesus é muito mais do que isso. Essa é a primeira mudança que ele faz. E dá um novo sentido a quem é Jesus. E aqueles hebreus que conheciam bem isso, que vinham do judaísmo e conheciam bem isso, eles estavam entendendo. Quando leram isso que ele escreveu, eles estavam entendendo. Então é isso. Não precisamos mais de nenhum sacerdote hoje. Nenhum sacerdote. Não precisamos de mais ninguém para fazer essa ponte. Porque nós temos o melhor sacerdote que faz essa ponte por nós. Ele nos liga a Deus, sabendo exatamente quem somos, o que precisamos, e vem ao nosso encontro, e trabalha em nós, trabalha conosco, e sabe dos seus propósitos para as nossas vidas, sabe aquilo que precisamos. Nenhum sacerdote mais é necessário. Jesus é o nosso sacerdote, esse
que o autor diz, conhece muito bem as nossas dores. Não é um sacerdote que não tenha nenhum sentimento por nós, não. Conhece as nossas dores e sabe enxugar as nossas lágrimas. Então essa é a primeira figura. A segunda figura é a do rei, que os hebreus também conheciam bem. Eles tinham dois paradigmas de reis. Davi juntou aquelas tribos todas, era tudo um clã, era uma confusão doida. Aí ele pegou aquelas 12 tribos, transformou aquilo numa nação, transformou Jerusalém na capital do império. E se tornou esse paradigma do reino messiânico. Por isso que Jesus era chamado de filho de Davi. Algumas vezes ele é chamado assim. O cego de Jericó, por exemplo, chama Jesus de filho de Davi, porque eles acreditavam que um herdeiro de Davi viria, assumiria o trono, restauraria a glória de Israel, que Jesus seria esse. Jesus tinha na sua árvore genealógica uma ligação familiar lá com Davi. Talvez ele fosse lá uma quarta ou quinta geração de herdeiro do trono de Israel, se Israel fosse uma nação livre, uma nação soberana, coisa que não era, porque os romanos tinham chegado, estavam dominando tudo, eles não tinham mais um rei. Mas se fossem uma nação livre, Jesus talvez fosse um desses herdeiros do trono, pela descendência de Davi que ele possuía. Outro rei muito conhecido era Salomão, pela sua sabedoria, pelo fato de ter construído o templo, de ter feito ali a centralização de todo o culto religioso. E tinha uma coisa que era comum a todos esses reis, que aparecem muito nos livros de reis. Nós temos 2 livros justamente chamados, primeiro livro de reis, segundo livro de reis, primeiro Crônicas e segundo Crônicas, que repetem esses 2 livros, que é para contar a história desses reis, da história da monarquia de Israel. Mas tinha uma coisa que reunia esses reis todos. Eram homens do trono. Então o rei estava lá, no trono. Você podia chegar no palácio, podia talvez até ser recebido pelo rei, mas o rei estava aqui no trono e você ficava lá. Ele era o rei, com todos aqueles rituais reais. E o rei olhava para você e sabia, você é povo. E você olhava para o rei e você sabia, ele é o rei. Ninguém mais podia sentar no trono. No trono, só quem sentava era o rei. Então a imagem que o povo tinha de rei era daquele que está lá distante, governando, impondo suas ordens, comandando, distante. Ninguém chegava abraçando o rei, beijando o rei, era ele lá, no trono. E é aí que o autor de Hebreus faz a segunda mudança na coisa. Então ele já tinha falado do sacerdote. Nós temos um sacerdote que nos conhece bem e conhece as nossas dores. Agora ele fala do rei. Ele diz, então, cheguemos todos. E aí ele faz a grande mudança, ele diz, cheguemos todos ao trono da graça. A esse trono de misericórdia. Porque Jesus, assim como era sacerdote, mas diferente dos outros sacerdotes, conhece as nossas dores, ele também é rei. Mas ele é um rei que veio demonstrar graça e misericórdia. É um rei que veio abrir os braços e nos receber. Quando nós chegamos ao trono do Rei Jesus, nós estamos chegando diante da graça e da misericórdia dele. E aí ele diz, então venham, cheguem no seu trono, porque embora ele seja o rei, ele veio para nos servir. Ele veio para estar conosco, ele veio para derramar seu perdão, sua graça, sua misericórdia.
Quando nós chegamos no trono de Jesus, quando nós nos aproximamos do trono de Jesus, nós não temos alguém ali distante, nós temos alguém próximo. Nós não temos alguém frio, nós temos alguém que nos conhece. Nós não temos alguém que está só governando. Nós temos alguém que está derramando graça, misericórdia, perdão. Então vejam o que o autor de Hebreus faz. O sacerdote nos conhece, conhece as nossas dores e nos acompanha. O rei, no seu trono, também nos conhece e derrama sobre nós sua graça e sua misericórdia. E as duas coisas o autor de Hebreus está usando para falar esse que veio, esse Senhor que se revelou a nós, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos aproxima dele com sua graça e com seu amor, e que nos dá o seu perdão e a sua misericórdia. É isso que o autor de Hebreus vai fazer. É isso que ele está explicando para os hebreus. Quem é Jesus? Usando a figura do sacerdote, usando a figura do rei. E o que isso serve para a gente? Nós não somos hebreus, a gente há muito tempo aqui nesse país não tem rei, a gente aqui não tem sacerdote. Para que esse texto nos serve? O que é que isso aqui tem a ver conosco? Tem a ver conosco porque, embora nós não sejamos hebreus, nem tenhamos sacerdócio, nem tenhamos monarquia, todos nós também precisamos desse conforto do Senhor, porque temos nossas dores, temos nossos dramas, precisamos desse que nos chama para nos acolher nele, e todos nós precisamos desse trono do qual nos aproximamos, ao qual nós nos refugiamos, e que tem conforto, e tem graça, e tem misericórdia. A mensagem é a mesma. A diferença só é que ele usou figuras que os hebreus conheciam. E aqui, nós estamos vendo o que une todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm seus dramas, suas dores, suas carências, suas culpas, suas lágrimas. Todos os seres humanos precisam dessa graça, dessa misericórdia, desse amor, desse Senhor que recebe, que conforta, que salva, que redime. Quando você sair daqui essa noite, saia daqui se lembrando disso. Temos esse que é muito mais do que um sacerdote, que sabe quem eu sou, sabe o que o meu coração precisa, sabe quais são minhas lutas, minhas dores, e que disse: eu vou estar com você todos os dias, até o fim dos tempos. E todos nós precisamos desse trono cheio de graça, porque precisamos dessa graça e dessa misericórdia em nossa vida. O Senhor Jesus nos oferece isso. Ele quer ser o nosso sacerdote, Ele quer ser o nosso Senhor. Ele quer nos trazer para o seu trono, quer nos trazer para perto dele, quer viver em nós, e que nós, nos nossos dias e nos nossos passos, nunca nos esqueçamos de que temos esse, que é maior do que qualquer sacerdote e que é maior do que qualquer rei. Ele está conosco, veio para isso. Desfrutamos do seu amor e da sua graça. E que o Senhor nos dê sempre essa certeza, esse fortalecimento e essa confiança nele. Amém. Nós vamos encerrar.